momento de endurecer o discurso, né? Porque a pandemia eu vejo como uma misericórdia de Deus para a igreja, para as nossas vidas. Né? Eu não vejo como algo, claro que foi algo terrível, né? É algo terrível, mas ao mesmo tempo a misericórdia de Deus, para podermos repensar a nossa vida, rever a nossa fé, porque é uma doença que não escolhe. É igual o câncer, é uma roleta russa. Né? Então, todos nós precisamos aprender agora, que é hoje. Nós só temos o hoje. Né? Nós não temos o amanhã. Jesus nos ensinou a vencer o mal do dia. Cada dia trará o seu mal. Não precisam ficar ansiosos com o dia de amanhã. O mal virá no dia de amanhã. Mas os cuidados de Deus também estarão nele. Né? O Pai quer nos ensinar a ser especialistas em vencer dias maus. Nós estamos sendo forjados, queridos, nessa hora mais do que nunca. Porque momentos se aproximam da volta do Senhor, do arrebatamento da igreja. E há muitos ainda para serem salvos. Precisamos manifestar o reino de Deus. E o reino de Deus é para todos, queridos. Abram comigo a palavra de Deus em Lucas, no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 5. Lucas capítulo 5, a partir do verso 17. Amém? E aconteceu que em um daqueles dias estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. Irmãos, eu vou ler novamente esse texto, presta bastante atenção no que Lucas está escrevendo aqui para o seu amigo Teófilo. E aconteceu que um daqueles dias estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. Eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até ao meio, diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: os teus pecados te são perdoados, ou dizer: levante e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, ele disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles, e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. Em outras traduções, hoje vimos milagres. E a palavra está dizendo que durante o momento que ele estava ensinando, o poder do Espírito Santo estava sobre ele para curar. Vejam bem, ele estava ensinando e havia virtude nele para curar. Aquela multidão estava ao redor do verbo, ao redor da palavra. Jesus, o verbo vivo, a palavra de Deus. Aquela multidão, ao ser ensinada, ao receber o evangelho do reino de Deus,
aquela multidão, muitos ali estavam sendo curados, porque havia virtude de Deus para curar sobre ele. Aqui não mostra que ele estava fazendo milagres. Aqui mostra que ele estava ensinando. Só que no meio dessa multidão, 4 amigos chegam, né, com um paralítico, não conseguem entrar, a casa devia estar lotada, né, na varanda, no quintal, na sala, imagina uma multidão, e eles conseguiram então passar aquele paralítico pelo teto. E desceu aquele paralítico. Jesus, vendo aquela cena, viu a fé deles. E quando aquele homem desceu diante de Jesus, o que Jesus fala? Perdoados estão os teus pecados. Só que os escribas e os fariseus começaram a pensar: quem é este que diz blasfêmias? Só Deus pode perdoar pecados. O que ele acha? O que ele está pensando? Como que ele pode perdoar pecados? Sendo que para perdoar pecados tem que ir no templo. Tem que oferecer sacrifício, tem que pagar para um animal, tem que pagar para ser perdoado. Esse é o sistema. A religião faz isso. Ele não pode fazer isso. O que ele acha que ele está fazendo? Passando por cima da gente, né? E nós temos visto hoje, né, como que a religiosidade tem feito com as pessoas. Pessoas pagando caro pelos seus pecados. Mas nossos pecados já estão pagos, queridos. Eles foram pagos. O que Jesus estava fazendo ali era um paradoxo. Haviam muitos milagres acontecendo ali, diante da multidão. E quando aquele paralítico desce, e Jesus fala, perdoados estão os teus pecados, eles começam então a razoar, né, pensar. E Jesus sabia os pensamentos deles. E se volta para eles e pergunta, o que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados? Ou levanta-te e anda? Eles devem ter ficado assustados, né? Como que ele sabe o que eu estou pensando? Né? Ele sabe os nossos pensamentos, ele soube os meus pensamentos. Nessa hora, Jesus nem esperou a resposta deles, e com certeza eles pensaram também na resposta. Claro que é mais fácil dizer, perdoados estão os seus pecados. Ninguém está vendo, está dentro da alma, mas levanta-te e anda, não. Então, com essa resposta de Jesus para eles, para mostrar para vocês que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, levanta-te e anda. O milagre foi, sabe para quê? Para aquele paralítico ser aceito na sociedade. Porque o pior defeito na pessoa não é uma deficiência externa. Nós vamos entender isso no livro de Hebreus, né, Romanos, que o pior defeito é o pecado, é o que nos separa de Deus. O problema, irmãos, é que nós estamos equivocados em relação a curas, sinais e milagres, porque nós esquecemos que curas são muitas, e Deus cura de várias maneiras. E a maior cura que Ele faz, o maior milagre que Ele faz na nossa vida, é perdoar os nossos pecados. É isso que Ele está ensinando para essa multidão. Que esse é o maior milagre que está acontecendo ali. Naquele momento, mesmo ele sendo paralítico, ele já estava inserido no reino de Deus. Porque o defeito não era ele ser paralítico. O defeito era ser condenado pelo pecado. E naquele momento, aquela multidão, inclusive os discípulos, né, que vieram dessa lei mosaica, que aprenderam que uma doença de nascença era maldição. Então, todos viam aquele paralítico como amaldiçoado por Deus, por causa da lei. Ele nunca poderia chegar ao templo, por causa do defeito dele. Então, naquele momento, teve aquela passagem também que eles perguntam, né, do cego de nascença, quem pecou? Ele ou seus pais? E Jesus, nem ele, nem os pais, todos nós, né, todos vocês nasceram em pecado, para que as obras de Deus se manifestassem, para que a obra de Deus se manifestasse. Todos nós nascemos em pecado, todos nós somos destituídos da glória de Deus. Então, naquele momento que Jesus estava perdoando pecados, eles viram que a maldição, não havia maldição. Não havia maldição. A maldição era o pecado.
para mostrar que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, levanta e anda. Isso foi o milagre, queridos. Infelizmente, muitos, né? Hoje a igreja evangélica, ela está assim, com essa deformidade na fé. Né? Para a maioria, milagre é ver um sinal. Na misericórdia de Deus, ele fez um sinal naquele paralítico, por misericórdia, porque para que ele fosse aceito na sociedade, uma sociedade que condena, uma sociedade que prejulga, né? Eu mesma já passei por muitas situações difíceis em não ser curada, queridos. Acusações, né, pré-julgamentos. E aceitar que Deus, né, curou a minha alma, que esse é o maior milagre da minha vida. Né? Se Ele fizer um milagre físico, amém, mas vai ser algo paliativo. Né? Porque a cura, a maior cura, é a eternidade com Ele. Nosso único inimigo a ser vencido é a morte. E nós vamos vencê-la. Porque vai ser um instante na nossa vida. E nós vamos ficar eternamente curados. Né? Não vai ser mais algo paliativo. Porque o curado também, ele morre. O Lázaro ressuscitou, mas ele morreu de novo. O mar vermelho abriu, mas ele fechou de novo. Aqui nessa vida tudo é passageiro. Os milagres, os sinais são mais para os incrédulos do que para os crentes, os filhos de Deus. Porque para um filho de Deus que entende verdadeiramente se ele nasceu de novo, ele sabe o quão maligno, quão perverso, o pecado na sua vida. Paulo dos Romanos, ele fala, excessivamente maligno é o pecado. O pecado abriu nossa sepultura. Mas para a maioria, o foco desse texto não está no perdão dos pecados. Está no levanta-te e anda. Infelizmente. O maior milagre aconteceu aqui, ó. Perdoados estão os teus pecados. Mas enquanto houver vida, enquanto houver o hoje, há esperança. Há esperança desse evangelho entrar e regenerar a mente de quem está ouvindo. Mas há esperança de salvação na pregação do evangelho. Perguntar ao Senhor, Senhor, em quem, onde o Senhor quer que eu seja um sacrifício hoje? Em quem, na vida de quem o Senhor quer que eu me entregue hoje? É para isso que nós estamos aqui, queridos. Não é câncer, não é Covid, não é infarto, não é morte súbita, não é nada disso que leva um filho de Deus para casa. É simplesmente os dias dele estabelecido. Deus estabeleceu os nossos dias. Não é doença, mas uma alma curada, ela alcança a eternidade. E Deus tem cura para nós. Atos pecaminosos vão estar em nós. Mas o nascido de novo, ele não peca deliberadamente, querido. Não peca. Se ele pecar, o Espírito Santo traz o arrependimento. Mas aquele que confunde graça com liberdade para pecar, ele nunca conheceu a graça. Ele nunca nasceu de novo. Ele não tem prazer na transgressão. E esse evangelho precisa ser pregado. O reino não está sendo manifestado. A igreja de Cristo nessa hora precisa se levantar, queridos. Despertar para esse momento. Essa oportunidade que Deus está nos dando. Né? Mais uma vez. Estamos vivos, estamos aqui, né, para um propósito. Não morrerei, mas viverei para contar as obras do Senhor. É o texto que o Senhor nos deu para colocar na capa do livro. É para você, para a sua vida. Há um propósito na sua vida. E que possamos entender isso, né? Como crentes, como filhos e filhas, o quanto o pecado nos separa de Deus. E pelo Espírito Santo, inclinados no Espírito Santo, nós nascemos no Espírito, querido. Nós podemos dizer não ao pecado. Nós podemos sim vencer as tentações. Ser tentado não é pecado. E nós temos o escape para a tentação. O Espírito de Deus em nós, ele nos fortalece. Mas o Espírito Santo tem que ser buscado. Ele tem que ser desejado, ele tem que ser anelado. E o Senhor nos dá o Espírito Santo. Foi derramado em nós. Que possamos ser cheios do Espírito Santo. Confessar os nossos pecados a Deus.